Boa noite. É um enorme prazer que a equipe de Psicologia Sócio-Histórica está atrapalhando a equipe de Psicologia Sócio-Histórica. É com grande prazer que a equipe de Psicologia Sócio-Histórica recebe o professor Zé Paulo Neto, que veio do Rio de Janeiro, da UFRJ, para conversar conosco sobre a temática que tem aí orientado os nossos debates nesse semestre. A desnaturalização do fenômeno psicológico, a questão aí dos desafios para uma construção teórica. É um enorme prazer, o professor foi professor nessa universidade, na Faculdade de Serviço Social, tem uma formação em Serviço Social e em Letras, e hoje é um professor da UFRJ. Perdemos o professor para os cariocas. Né? Mas aí a turma está aí para a gente conversar. Esse espaço tem sido um espaço que pretende uma razoável informalidade, assim, do diálogo com as pessoas que vêm conversar. Então, vocês todos fiquem à vontade, recebam o professor e a turma é sua. Boa noite. Eu queria começar agradecendo o convite do núcleo aqui de Psicologia Sócio-Histórica, feito através da professora Ana Boca, e quero já de uma vez contar para vocês como é que eu recebi isso. Ela me passou um e-mail e eu pensei cá com os meus botões, esta senhora é maluca, né? Porque de psicologia, aliás não é de psicologia, é de psi, eu não entendo nada. E logo em seguida eu vou mostrar para vocês como não entendo. Mas aí eu respondi a ela dizendo, olha, isso não ficou muito explícito, mas ficou tácito na nossa correspondência por e-mail. Ela é maluca, e não sou ela, tem mais gente aqui, mas eu sou um irresponsável que aceito o convite, né? Então estamos empatados quanto a isso. Doidice e irresponsabilidade não fazem mal. Eu queria começar dizendo para vocês o seguinte, a minha formação é de uma geração que não tem nenhum representante aqui. Não digo isso com muito orgulho, não. Ficar velho não é legal, posso lhes garantir. Mas eu sou de um tempo em que o padrão de institucionalização das ciências humanas e sociais na Universidade Brasileira ainda era relativamente débil. Isso trazia perdas, não é? Praticamente não havia mestrados nem doutorados nos anos 60 e, sobretudo, uma rígida divisão intelectual do trabalho no âmbito institucional também não existia. Então era comum sociólogos, antropólogos, psicólogos, historiadores transitarem, ainda não se usava essa palavrinha mágica que é a transdisciplinariedade, né? Mas se transitava de um território a outro. Sobretudo isso se dava em universidades, eu diria de segunda linha. Não estou pensando em universidades que já tinham um estatuto bastante definido, por exemplo, como a USP aqui em São Paulo, ou então a Universidade do Brasil no Rio de Janeiro, que é hoje a UFRJ. Isso trazia muitas perdas. Havia um impressionismo muito grande na intervenção dos intelectuais, mas trazia muitos ganhos, na medida em que a formação na área de ciências sociais e humanas era uma formação muito ampla, que contemplava um peso da cultura, tomado em sentido estrito, não em sentido antropológico, um peso da cultura muito forte. Essa geração, eu acho que eu sou talvez das últimas levas dessa geração, quem sai da universidade por volta de 1968, 69. Quem pegou o ato institucional número 5, não é? Já saindo da universidade. O ato institucional número 5 marca uma inflexão na ditadura brasileira. Não é? A ditadura de 64 e 68 foi uma ditadura reacionária. A partir de 68, com o AI-5, ela tem um claro projeto para o Brasil, e esse projeto contempla uma refuncionalização da universidade. Não por acaso, vem logo em seguida a reforma universitária. Eu estou fazendo toda essa menção para dizer que eu sou de uma geração que teve muita liberdade do ponto de vista da sua formação. Se essa formação padeceu, em não poucos momentos, de um certo impressionismo, ela permitiu viagens por cima das fronteiras que mais tarde se estabeleceram entre as ciências sociais institucionalizadas.
Eu estou contando tudo isso para dizer por que eu nada sei sobre psi. E vocês vão ter um exemplo clássico do que eu vou dizer agora. Eu tenho uma história da qual eu me orgulho muito. Né? Eu sou um jurássico. Né? Eu sou um velho marxista. Daqueles bem antigos de Takap, que está por fora da crise dos paradigmas, acho que essa discussão não é uma discussão relevante. Formado na base da leitura de tudo, desde anúncio classificado a bula de remédio. Eu era muito jovem e queria saber se essa corrente de pensamento a qual me prendia tinha algo a dizer sobre psicologia. Porque num dos cursos superiores que eu fiz, que foi de serviço social, tinha disciplina psicologia. Eu achava que era um monte de lugares comuns e de besteiras. Então eu li um texto de um importante marxista que fez a sua vida na França, embora sua origem seja romena, que é Lucien Goldman, que aliás é um nome afrancesado, ele não se chamava assim. Goldman dizia o seguinte num dos seus textos: se há que se construir uma psicologia marxista, a sua fonte está em Jean Piaget. Eu li isso com a autoridade de Goldman, li tudo de Piaget. Aqui está a psicologia marxista. Uns 2 ou 3 anos depois, eu leio um outro importante marxista francês que sustenta que Piaget não tem absolutamente nada a ver com a tradição marxista. Que quem tinha a ver com a tradição marxista era Henri Vallon. Aí eu fui ler Henri Vallon. Li tudo que o Henri Vallon escreveu. E disse, esse é que é o caminho. Vocês sabem que Vallon é absolutamente incompatível com Piaget. Tinha alguma coisa errada na minha percepção de psicologia. Eu aí resolvi desistir desse campo e disse, eu vou tratar da vida. Passam-se muitos anos, e porque eu tive uma outra formação que me pôs no domínio da crítica literária, eu conheci Vygotsky. Mas conheci Vygotsky, atenção, como crítico de arte. Aí pelos corredores da PUC, eu venho a saber, inclusive por alguns companheiros de trabalho no NEAN, 2 deles estão aqui, Flávio e Sandro, que Vygotsky era um psicólogo. Eu tomei um susto porque eu não tinha a menor informação disso. Estou lendo, com muita pressão do Sandro, e quero dizer que estou achando ótimo. Ou seja, quem acha que é perfeitamente possível construir uma psicologia, é claro que você está perdido lá no passado. Hoje eu já não penso assim, aqui um certo charmezinho para a gente começar a fala. Né? Mas quem achava que Piaget tinha algo a ver, depois descobriu Vallon, e agora está dando uma lida no tal de Vygotsky, vocês podem ter certeza que devem me ouvir com muita cautela. Mas por que eu me animei a ficar? Sem tamanha leviandade. É que eu chamo a atenção de vocês por fato de que Henri Lefebvre, já falecido, toda essa gente já faleceu. Henri Lefebvre, um importante e influente pensador marxista, se atreveu a escrever um alentado ensaio de quase 100 páginas sobre a psicologia das classes sociais. Se o Lefebvre pôde falar sobre isso, o que é que eu não posso falar para um público fundamentalmente formado por psicólogos? Vocês terão o bom juízo e o discernimento das monstruosidades que eventualmente eu deixar escapar pela boca, separar o essencial do acessório. Por isso eu agradeço o convite e quero lhes dizer que o tema, não sei se o objeto especificamente, mas o tema é fascinante, não é? A desnaturalização. Eu quero começar pontuando o seguinte: esse é um dos problemas mais sérios da teoria social. É dos problemas mais sérios. Ou seja, na análise daquilo que é especificamente social, e quando eu aqui assinalo especificamente social, eu estou incluindo tudo aquilo que diz respeito apenas ao gênero humano. Ou seja, esse especificamente diz respeito à qualidade de ser social.
Desnaturalizar o ser social é um problema que acompanha a teoria social desde a sua gênese. E compreende-se por quê. Compreende-se por quê. Notem, isso que nós qualificamos como social só tem uma visibilidade tornada possível há muito pouco tempo na nossa história. Sem querer fazer antropologia de botequim, vocês sabem que há entre os antropólogos uma discussão onde o ponto de separação e de discrepância é um espaço cronológico de 50 mil anos. Não é um espaço cronológico de 2 ou 3 décadas. Perquirindo, e eu me refiro aqui à antropologia, chamada antropologia física, né? Perquirindo a origem desse ser, desse estranho bípede que somos nós. As tendências mais credibilizadas da antropologia localizam sua gênese no Homo sapiens sapiens, que é um produto de uma diferenciada evolução, que teve vários ramos e que teria aparecido sobre essa casquinha que é o nosso planeta, segundo alguns, há 50 mil anos, segundo outros, há 100 mil anos. Notem que não é uma diferença simples, não é? Nós estamos trabalhando aí com uma magnitude temporal que não é qualquer coisa. Se nós tomarmos otimistamente essa magnitude temporal como de 50 mil anos, a visibilidade do social como tal não é perceptível há mais de 400 anos. Notem que coisa fantástica, né? Nas nossas pesquisas, nos nossos debates, no senso comum, o social é dado como algo autoevidente, não é? Facilmente perceptível. Entretanto, ele só pode ser visualizado, e notem, trata-se de uma possibilidade, não se trata de uma efetividade. Tornou-se possível visualizar o especificamente social há cerca de 400 anos atrás. Numa história de 50 mil anos, isso é rigorosamente nada. Eu vou dar um exemplo e vocês vão me entender. E depois direi qual o suporte teórico dessa observação. Eu vou dar um exemplo que me parece muito plástico. É um exemplo que eu sempre utilizo com os meus estudantes em pós-graduação. Imaginem vocês um sujeito que nasce. Visualizem, por favor, um mapa do que hoje é a França. Tá? O que hoje é a França. Ponham-se naquele mapa no século XIII. Século XIII. Início do século XIII. E vamos imaginar um sujeito nascendo ali, né? Onde aquele rio se divide em 2 braços, tem uma ilhazinha, que depois a gente vai conhecer como Ile de la Cité. Né? Onde está Paris hoje? Vamos imaginar um cidadão que nasce ali, no ano da graça, já que estamos na PUC, de Nosso Senhor Jesus Cristo, de 1200. Vamos dar para esse cidadão, que nós vamos chamar de Pedro, que é generosamente 80 anos de vida, que é um absurdo, não é? Todos os estudos demográficos, ainda que meramente estimativos, supunham em torno de 30 a 32 anos. Então nós vamos dar 80 anos para esse cara. Ele nasce filho de alguém que cultiva a terra, um servo da terra. O que esse Pedro vai experimentar e visualizar ao largo de 80 anos? Eventualmente uma grande catástrofe natural, uma seca. Se nós o tivéssemos colocado 2 séculos depois, ele teria padecido na peste negra, né? Que matou 1/3 da população da Europa Ocidental. 2 séculos estamos pondo atrás, ele não vai conhecer a peste negra, mas ele vai conhecer uma grande seca, que vai destruir as culturas, haverá fome.
ele vai ver uma grande inundação, ele vai ver o seu senhor, ele é um servo da gleba, ele tem um compromisso de vassalagem, ele vai ver o seu senhor morrer e vai ver o filho mais velho do seu senhor assumir todas as suas funções sociais e nada vai mudar. Como é que esse Pedro controla o seu tempo? O tempo do Pedro é o tempo da natureza. É o tempo das estações do ano, claramente marcadas nessa região. Então ele sabe quando é o tempo de plantar, o tempo de podar, o tempo de colher. O seu trabalho vai ser determinado por quê? Pelo ritmo da natureza. Não há iluminação artificial. O que há é vela, lamparina, lampião de azeite. Ninguém pode trabalhar com isso. No inverno, os dias são curtos, a sua jornada de trabalho é curta. No verão, os dias são longos, a sua jornada de trabalho será mais longa. E ele vai medir o seu tempo pelo tempo da fecundidade da natureza. Não por acaso a força dos mitos, das festas, quanto à fertilidade da natureza, seja animal, seja vegetal. Então ele vai saber que quando o potro, cavalo, não o potro, né? Quando o reprodutor cobre a égua, tem um determinado período, ela vai ficar com a barriga grande, vai parir um potrinho. O seu tempo é um tempo absolutamente natural. Ele vai viver 80 anos e nada vai mudar. Ou melhor, ele não verá nada mudar. A história dele está saturada de sociabilidade, mas ele não pode perceber. Se eu fecho o plano e no mesmo lugar, não mais na Gália ainda, mas já na França, eu ponho esse Pedro nascer em 1770 e vou dar a ele os mesmos 80 anos. Ele vai morrer em 1850. É o mesmo Pedro no mesmo lugar. Ele vai nascer servo da gleba. Quando ele tem 19 anos, acontece alguma coisa em Paris. Ele não sabe exatamente o que é. Mas 2 anos depois, todos os vínculos de vassalagem que ele está submetido serão rompidos. Ele vai ouvir falar de uns fulanos chamados jacobinos. Em 792, os jacobinos estabelecem a sua ditadura. Aquela coisa que os livros de história nos dizem que foi um terror, uma coisa horrorosa, não é? Na verdade, não foi nada disso. Foi o período mais democrático, democracia de massas e democracia direta que a Revolução Francesa viveu. Ele vai ver que tem uma coisa lá chamada guilhotina que vai funcionar 24 horas por dia. Mas ele vai ver 2 anos depois, em 794, nota, ele está com 24 anos. Ele vai ver que aqueles que acionaram a guilhotina foram passados por ela. Vem o diretório. Vem a reação. Vem a restauração. Esse nosso Pedro está meio perdido e se alista num bando que dizem para eles que é um exército nacional. E ele se encanta com um tipo baixinho, era um cabo curso, que tinha uma úlcera do adenal, que ele ficava o tempo todo assim para poder passar a dor. Vocês sabem quem é, não é? Ele acompanha esse cara até o Egito. O primeiro Pedro não podia sair da aldeia onde ele nasceu. Ele estava preso à terra. Esse vai até o Egito. Não traz pirâmide porque era muito pesado. Mas lá o pirulito trouxeram e plantaram lá em Paris, não é? Mas ele vai até Moscou com esse cabo. Quando volta, o cabo é derrotado e exilado. O Pedro não sabe exatamente o que vai fazer da vida. Sobretudo porque agora o seu tempo não é mais o tempo da luz do sol no inverno ou no verão. Em 1805, se tem o aproveitamento pelo carvão que dá a iluminação artificial. Agora eu posso estender a jornada de trabalho. Agora não tem dia curto no inverno e dia longo no verão. Ele vai trabalhar numa empresa têxtil. Aquele Pedro de lá vestia roupa que não tinha cor. Vocês me perdoem, eu sou muito pouco doutoral. Acho que a teoria tem que
menos que dar lição, tem que ensinar a perguntar. Aquela moça está vestida em cinza escura, aquela ali é uma cor de abóbora, tem um vermelho lá atrás, tem azul. O que vocês acham que isso se generalizou? Vocês se lembram um tal de pindorama, onde os caras cortavam, lá no século XVI, cortavam umas árvores para extrair da serragem uma tintura? Aquele Pedro de lá, meus amigos, lá de trás, usava roupa que era tecida pelo pai e pela mãe dele. Esse agora vai entrar numa tecelagem, vai pegar um algodão que veio do sul dos Estados Unidos, da monocultura escravista, passou pela fiação lá na Inglaterra e vai ser tecido na França. E quando ele achava que o cabo curso estava exilado, o cabo volta. Começa tudo de novo a ter uma nova batalha. O resultado dessa batalha vai culminar no Congresso de Viena, em 1815. Lembre-se que o nosso Pedro nasceu em 1770. Olha o que ele está vendo. Tudo aquilo que ele aprendeu que era liberdade, democracia, aquela bandeira tricolor, hein? Liberdade, igualdade, fraternidade. Metternich, no Congresso de Viena, expressando as posições da Santa Aliança, Santa, coisa maravilhosa, né? Da Santa Aliança, ou seja, Prússia, Rússia e Inglaterra, o que havia de mais reacionário, mete uma mordaça na boca de toda a Europa. O Pedro vai sobreviver, sabe-se lá Deus como, mas ele vai estar vivo em 1830. Ele vê a Revolução de 30, que restaura. Como nós temos 80 anos a ele vai morrer em 1850, nos anos 30 ele vai ouvir uma expressão nova. Ele vai ficar sabendo que tem uma coisa angustiante, uma coisa chamada questão social. Essa expressão surge por volta dos primeiros 5 anos da terceira década do século XIX. E surge ao mesmo tempo que surge uma outra palavrinha, a palavrinha socialismo. Foi utilizada pela primeira vez em 1832 por Pierre Leroux. Começam a crescer fábricas em Paris. Esse Pedro está lá trabalhando. Ele se envolve com uma coisa que também está nascendo, chamada movimento operário. No interior do movimento operário, havia correntes daquilo que foi enunciado em 32 por Pierre Leroux, socialismo. Mas na segunda metade dos anos 40, faltam 5 anos para o nosso Pedro morrer, vai morrer em 1850. Ele ouve falar num documentozinho de 23 páginas, que saiu lá em Londres, em fevereiro de 48, uma coisa chamada Manifesto do Partido Comunista, que sai, aliás, sem indicação de autor, porque era um documento programático de um grupo chamado Liga dos Justos, que vai se transformar em Liga dos Comunistas. Ele ouve falar nisso. Enquanto ele está ouvindo falar nisso, explode na Europa a mais europeia das revoluções. A Revolução de 1848. Ou, se vocês quiserem, as revoluções de 1848. Lá na Paris do Pedro, trabalhadores e democratas pequeno-burgueses radicais tomam o poder. Dizem, olha, agora a conversa é outra. Não é mais uma bandeira tricolor, não. É uma bandeira numa cor só. É a bandeira vermelha, que tremula pela primeira vez em 1848. O Pedro está achando que, enfim, tomamos o céu de assalto. Expressão que vai ser usada muito depois. Neca. O general Cavaillard mata, chacina a população trabalhadora de Paris. Não é exagero de retórica. O sangue corria pelas sarjetas. O Pedro consegue sobreviver, bem ou mal, e vê que um dos resultados da Revolução é o fim da monarquia e a eleição de um presidente da República. É eleito, se a gente pudesse contar a história para trás, diz, o quadrilheiro das Alagoas de lá. Um escroque, uma figura vinculada ao Bafon,
que era um sobrinho neto daquele cabo Corso de quem o Pedro gostava tanto. Esse cara se torna presidente da República, por voto. É Luiz Napoleão. Quando o Pedro está dizendo, bom, agora eu vou morrer vendo a França republicana, ele está agonizando, Luiz Napoleão dá um golpe, e em 1852 restaura o Império. O mundo desses dois Pedros é radicalmente diferente. Notem, nos dois casos, e caso é sempre perigoso, é só ilustração. Nos dois casos, estamos tratando de seres sociais. A história, ou se vocês quiserem, a historicidade, estava posta no Pedro lá do século XII. Estava posta neste Pedro que transita do século XVIII para o século XIX. Qual é a diferença? É que no Pedro, que transita do século XVIII para o século XIX, é possível, agora por favor, a categoria da possibilidade não é a categoria da efetividade. Para a gente se entender rapidamente aqui. É possível que daqui a 30 segundos todos nós estejamos mortos nesta sala. Mas é muito pouco provável que isto ocorra. Para o segundo Pedro, existem condições socio-históricas que tornam possível que ele compreenda que a sua vida e a do grupo social, ou dos grupos sociais, no qual ou nos quais ele está inscrito e inserido, é resultado da sua própria interação. Para aquele Pedro de lá, não. O que distingue os dois casos, chamemos-los assim, é que no primeiro as fronteiras entre natureza e sociedade não poderiam ser percebidas claramente, enquanto que no segundo caso há um conjunto de circunstâncias que permite a clara percepção da fronteira entre natureza e chamem vocês como quiserem, história, sociedade ou cultura. Do ponto de vista da formulação teórica, o que eu quero assinalar? É que com a constituição da sociedade capitalista, e quando o capitalismo amadurece na sua fase inicial, urbano-industrial, se põe as condições que tornam, quero insistir, possível que os indivíduos percebam claramente a fronteira entre natureza e história. Ou seja, o que eu estou afirmando aqui é uma afirmação que não tem nada de original, por favor. Ela foi feita pela primeira vez desta maneira, em 1923, por Ducati, num ensaio famosíssimo daquele livro também famoso, História e Consciência de Classe. O que eu estou afirmando aqui é que apenas no marco das relações sociais capitalistas, ou se vocês quiserem, no marco da sociedade burguesa, torna-se possível a indivíduos e a grupos sociais perceber a especificidade constitutiva do social. Mas notem, isto é uma possibilidade, não é mais do que uma possibilidade. E por que não é mais do que uma possibilidade? Em primeiro lugar, porque as grandes linhas do desenvolvimento ideológico se prolongam para muito além das condições sociais que lhes deram origem. Vou dar um exemplo que ajuda a entender isso. O cristianismo, tal como ele é formulado a partir do Concílio de Nicéia, lá do século XIII, portanto não estou me referindo àquela igreja primeira, aquela igreja comunitária, mas é a igreja que já recebeu os ensinamentos de Paulo. Vocês sabem que Paulo é o Lenin do cristianismo, né? Ou vocês podem dizer que Lenin
é o Paulo do marxismo, não é? Antes de Paulo havia o quê? Um conjunto de ideias. Faltava organização. Paulo organiza e institucionaliza o cristianismo. Eu estou me referindo a esse cristianismo. Ele é típico de uma ordem escravista. O cristianismo é típico de uma ordem escravista. Quando, segundo a parábola, o Nazareno diz: é mais fácil passar um camelo, ou seja, uma corda grossa, pelo fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino do céu. O que ele está dizendo? Ele está fazendo uma proposta igualitária. Uma proposta igualitária lá em cima. Cá embaixo não, né? Cá embaixo dá a César o que é de César. Isso é típico de uma cultura escravista. O escravismo desapareceu no século IV na Europa Ocidental. Instaurou-se o feudalismo foi erodido. É verdade que há a fratura da cristandade com a reforma luterana. Entretanto, essa linha ideológica expressa pelas ideias vaticanas se prolonga e percorre a nossa sociedade até hoje. Com uma força que assustaria Weber, então, estudado lá por você, quem diria que a modernização leva à laicidade. É só ver aí como cresce o Bispo Macedo e semelhantes para ver que Weber não tinha tanta razão assim, não é? Mas é uma outra razão para isso. É que, ao mesmo tempo em que põe a possibilidade da percepção do social enquanto social, a ordem burguesa, para além dessas linhas ideológicas que se prolongam vindas do passado, ela também põe obstáculos a essa percepção. É muito engraçado quando a gente está conversando, né, entre intelectuais, com estudantes e mesmo na mesa de bar, as pessoas sempre dizem: não, porque tudo é muito contraditório. Mas a gente não usa essa ideia plenamente, não é? A gente não vê que a contraditoriedade não é um momento da constituição do social. Ela é constitutiva do social ao longo da história que conhecemos. Ora, da mesma forma que põe a possibilidade de vislumbrar, de visualizar a sociabilidade distinta da natureza como algo que é produto da nossa interação, a ordem do capital põe também um conjunto de óbices. Ela não põe óbices naturais, no sentido, note, de uma ligação direta à natureza. Não há nenhum pensador na ordem do capital que considere que as nossas instituições são naturais como árvores ou como rochas. A naturalização passa por um outro conduto, passa pela deshistoricização. Notem, eu gostaria, porque eu acho que isso é fundamental para a gente prosseguir na nossa conversa. Eu posso promover dois processos de naturalização em face do social. E não é preciso dizer que aqui eu estou incluindo no social as dimensões psi, né? Eu posso equalizar diretamente o social à natureza. Há um tipo clássico dessa naturalização. Qual é? É aquela que é posta pelo darwinismo social. Notem vocês o seguinte: vamos aqui respeitar a memória do velho Darwin, que aliás é um santo da minha devoção. Darwin jamais disse ou escreveu que aquele que sobrevive é o mais forte. Vocês podem ler tudo que Darwin escreveu, em nenhum momento ele caracteriza o vitorioso na luta pela sobrevivência como o mais forte. Ele não escreveu isso em nenhum momento. O que Darwin disse é: aquele que tem a maior capacidade de adaptação é o que sobrevive. É, portanto, uma vulgarização grosseira atribuir a Darwin a ideia de que na natureza sobrevive o mais forte. Então, nós vamos até admitir isso, vamos admitir absurdamente
que Darwin tenha dito isso. O que é a naturalização no primeiro sentido que eu estou apontando? De equalização direta e imediata na natureza. Se na natureza sobrevivem os mais fortes, a sociedade deve ser regida pela lei do mais forte. O que foi o racismo nazista de um Rosenberg? Foi exatamente isso. Não é? Você cria um mito do super-homem, que aliás está na filosofia alemã da segunda metade do século XIX, torna esse mito algo cientificamente indiscutível, torna um dogma, e aí não tem problema. A gente invade a Polônia, destrói a União Soviética, bombardeia Londres, porque sobreviveremos, porque somos os mais fortes. Essa é a lei da natureza. Esse tipo de naturalização é grosseiro e tosco demais para sobreviver na ordem burguesa. Ele existe, nós sabemos que tipos de estragos ele causou, não é? Ele causou a barbárie fascista. Ele reaparece aqui e acolá e às vezes encontra estímulos episódicos, mas ele não resiste aos padrões civilizatórios da própria ordem burguesa. Esse tipo de naturalização é facilmente desmistificável. Facilmente desmistificável. Há um segundo tipo de naturalização. E esse é aquele que eu diria se torna específico da ordem burguesa. Ao mesmo tempo que ela põe a possibilidade de compreender a sociabilidade, o ser social, na sua especificidade, ela engendra um conjunto de outras representações que não apenas inibe, mas impede essa visualização. É o segundo tipo de naturalização. Não é igual ao primeiro. Não se trata de equalizar a sociedade direta e imediatamente à natureza. Trata-se, notem, de distinguir sociedade de natureza por algum ponto de fuga. Veremos dois deles daqui a pouco. Através de algum ponto de fuga, ou seja, através de algum traço da própria sociabilidade, tomado abstratamente, marca-se a fronteira entre o social e o natural. E, portanto, não se promove uma naturalização no primeiro sentido, mas se promove uma naturalização muito mais sofisticada, eu diria muito mais operante, muito mais efetiva. É aquela que redunda da deshistoricização. O que é tipicamente social, construído e, portanto, destruído, modificado, superado ao longo da história, é absolutizado. Exemplo clássico. Se vocês subirem ali no terceiro andar, é no terceiro andar que fica a graduação de economia, não sei. No segundo, e pegarem um manual acadêmico de economia política, pegaram um dos vários manuais. Vocês vão abrir o manual e vai ter um capítulo lá chamado O Processo de Produção. E o autor, não importa quem seja ele, dirá que só se pode conceber o processo de produção através de 3 elementos. O primeiro elemento é a terra. O segundo elemento é o capital. E o terceiro elemento é o trabalho. É legal, né? O capital existiu sempre, não é? Tinha lá na Grécia, tinha lá na Mesopotâmia, né? Tinha aqui no Pindorama. Notem, 2 categorias eminentemente sociais: trabalho e capital. E uma outra que não se sabe como, né? Se é bem social ou se é natural, que é a terra. Nesta sociedade, isso é parcialmente verdadeiro. Agora, tomar isso e absolutizar por conjunto da história. Notem, aqui não há uma identificação direta do social com o natural. Aqui há uma deshistoricização do social que o torna uma matéria gelatinosa e amorfa que é a mesma ao longo de todos os estágios evolutivos, que não quer dizer evolucionismo, por favor, evolutivo que passou
o gênero humano. É esse segundo tipo de naturalização que é engendrado na ordem do capital. Repito, portanto, o meu raciocínio até aqui. É só na ordem burguesa que o social pode ser reconhecido enquanto tal, ou seja, desnaturalizado. Mas isso é uma possibilidade. Nesta mesma ordem, seja por legados culturais anteriores que nela se prolongam, seja pela sua própria dinâmica, se gestam impedimentos para essa percepção. Eu queria me ater um pouco a como é que esses impedimentos se manifestam na teoria social, para depois chegar a como é que a gente pode desnaturalizar, né? Esse negócio aqui está um bocado quente, tá, gente? Eu estou saindo de uma virose que eu nunca sei qual que é a temperatura externa. Eu achei que nem devia ser menopausa. Escuta, tá dando para me acompanhar? A Ana me disse que era uma coisa, hein? Então não é nada doutoral. Agora, eu quero voltar só uma brincadeira assim, enquanto ela está lá fora. Vocês já pararam para pensar? Eu julguei essa coisinha, eu espero que a gente converse depois, né? Nada do que eu estou dizendo aqui, eu não dou ponto sem nó. Às vezes o meu bordado é feio, mas não dou ponto sem nó. Estava falando da naturalização, da segunda naturalização. A gente está muito marcado nas reconstruções históricas pelos filmes, não é pelo cinema. Aí a gente vê lá a reconstrução do Império Romano, né? Aquelas togas belíssimas, coloridíssimas. Eu falei para vocês o negócio da pintura aí, tintura de tecido. Essa coisa começa, sabe quando? É evidente, atenção, que para as elites, e trata-se mesmo de elites ultra diminutas, não é? Quando se abre o contato com o Oriente, com o Extremo Oriente, você tem uma diversificação de cores, é óbvio, não é? Para a massa da população, que é o nosso caso, isso é uma conquista da segunda metade do século XIX. É quando se desenvolve a indústria química, fundamentalmente na Alemanha, na segunda fase da Revolução Industrial. Então, quando a gente vê a descrição do vestuário, quase sempre está inteiramente mistificado. Se vocês lerem, olha que eu sou daquele tempo da formação acadêmica, que a gente lia um pouquinho de cada coisa. Se vocês lerem com atenção a Carta de Caminha, no Pero Vaz, vocês vão ver um espanto que os caras têm com as cores. Eles vão ficar espantadíssimos. Aquilo. Base daquela marinhagem, evidentemente, era a ralé lisboeta. Tudo bem, a gente sabe disso, não é? Mas era uma ralé urbana, não era uma ralé rural. Eles ficam fascinados porque os estão pintados. Eles não entendem de onde é que esses caras tiram essa riqueza cromática. Leiam lá o nosso escrivão que vocês vão. Mas eu dizia, como é que isso vai se manifestar? Na terceira década do século XIX, entram em circulação aquelas duas palavrinhas que eu mencionei aqui, né? Socialismo e a tal questão social. Na segunda metade do século XIX, o conteúdo semântico original dessa expressão e dessa palavrinha muda. O socialismo muda, porque é um movimento operário extremamente ativado a partir dos anos 30, sobretudo na Inglaterra, com o cartismo. Depois vão aparecer aqueles dois alemãezinhos, o tal de Carlos e o tal de Frederico, que vão temperar essa torta e vão dar a ela um gosto completamente diferente. E nós vamos ter, a partir de 48, aquele espectro que apavora as monarquias, que apavora a igreja, que apavora os bem postos na vida, não é? Quanto à expressão questão social, ela originariamente significava o pauperismo derivado dos impactos da primeira Revolução Industrial. Na segunda metade do século XIX, como disse, essa coisa vai mudar. Da mesma maneira que o conteúdo semântico original do socialismo se transforma,
a expressão questão social vai deixar de denotar o que denotava na primeira metade do século XIX. Especialmente vai deixar de denotar o que ela indicava antes de 1848. Se vocês observarem entre 1832 e 33 e 1848, todas, mas todas mesmo, hein? Todas as correntes do espectro ideopolítico vão usar a expressão questão social. Todas. Vocês vão encontrar no jovem Engels, em 1845, a expressão questão social. Vocês vão encontrar em Tocqueville, que, como sabem, é um conservador, a expressão questão social. Todo mundo vai usar a expressão questão social. Não está esquentando mais. Desculpa. Por favor. É que o ar passa aqui na minha cabeça e eu sou controle para decidir se está esquentando ou está esfriando. Olha, depois de 48, a expressão questão social vai virar, e quando a gente diz isso, os mais jovens tomam um susto, vai virar um apanágio do pensamento conservador. Notem, até antes de 48, questão social era vista como uma decorrência necessária da expansão das relações capitalistas. Portanto, enfrentar a questão social era enfrentar o capitalismo. A partir de 1848, esse conteúdo político da expressão questão social vai ser esvaziado. A questão social será despolitizada. Ela passará a ser algo que remete a uma tecnologia social. Se a gente dispor bem os fatores da sociedade, através de políticas sociais, nós vamos resolver a questão social. O que pinta na segunda metade do século XIX? Duas grandes correntes em face da questão social. As correntes socialistas, comunistas, anarquistas. Lembre-se do papel importante do anarquismo ao longo do século XIX. Todas essas correntes dirão: resolver a questão social é possível, desde que você suprima as relações capitalistas, desde que você suprima a sociedade burguesa. O que o pensamento conservador fará? Despolitizará a questão social, desvinculará a questão social da ordem burguesa e proporá uma série de medidas técnicas, administrativas, que vão tomar corpo em políticas sociais públicas ou privadas, que tratam de enfrentar a questão social sem enfrentar a relação capital-trabalho. A partir daí, a expressão questão social em si mesma torna-se uma expressão conservadora. Ela é, um sinal do pensamento conservador. Vocês sabem que eu sou de um campo profissional, que é o serviço social, que tem sua razão de si no enfrentamento da questão social. E no enfrentamento da questão social através de políticas sociais. Eu acho que é isso que os assistentes sociais têm que fazer, é isso que eu faço. Mas tem que saber que não vai se resolver nunca a questão social. É isso mesmo que o Zé Paulo está dizendo, não vai resolver nunca a questão social nos marcos da sociedade capitalista. Desenvolvimento capitalista é desenvolvimento de questão social. É assombroso como nós não temos memória. Atenção, é assombroso como nós não temos memória. Vocês se lembram, e aqui tem gente que nasceu nessa época com certeza, de qual era o mote da campanha política do senhor Lyndon Johnson? Lyndon Johnson, para os mais jovens, era o vice-presidente da República, daquele presidente bonito, que era casado com aquela moça com cabelo laqueado, o John e a Jacqueline. Vocês sabem que é um golpe de Estado e assassinam o John. Substituem a figura que é Lyndon Johnson. Conclui o seu mandato
se candidata a presidente da República na gestão seguinte, se elege. Vocês sabem qual era o mote da campanha dele? Nós vamos acabar com a pobreza na América. Isso foi em 1965. Parece que eles estão acabando com a pobreza na América até hoje, não é? Mas isso vem do século XIX. Tem umas políticas sociais fantásticas, uma intervenção maravilhosa, não é? Aí, vocês sabem que no Brasil, um francês dá um arroto na rive gauche francesa, no dia seguinte ele vira tese aqui, não é? Um francês arrotou a nova questão social. Então, nós estamos discutindo a nova, como se a velha tivesse acabado. Não, são metamorfoses dela. Né? São novas expressões. A questão social é irresolúvel na ordem do capital. Na ordem do capital não há como resolver a questão social. Não há. Pode dar Bolsa Família, Bolsa Dentadura, o que quiser, não resolve. Bom, como é que isso vai aparecer no pensamento do século XIX? De uma maneira, eu diria, brilhante, seja no pensamento laico, seja no pensamento confessional. Nota, seja no pensamento laico, seja no pensamento confessional. No pensamento laico, há a última grande tentativa de desnaturalizar o social. Naquela primeira dimensão que eu mencionei aqui, aquela de identificação direta com a natureza, e ao mesmo tempo promover uma nova naturalização, no segundo sentido que eu mencionei cá. Isso aparece claramente na formulação sociológica mais acabada do pensamento conservador laico do século XIX. Eu me refiro aqui à sociologia de Émile Durkheim. Meu Deus do céu, em 2006, quando já ocorreu a crise dos paradigmas, quando a pós-modernidade se instaurou, aparece Carlos Paulo Neto para dizer que o pensamento de Durkheim é um pensamento sólido. É isso mesmo que eu estou dizendo. Se vocês observarem o que está na agenda social contemporânea, isso é que é mais contristador. Seja da direita, seja da esquerda, é o conjunto de preocupações de Émile Durkheim. A palavra que une hoje, não é, do PFL ao PSTU é solidariedade. Quem foi o teórico da solidariedade? Quem esteve sempre preocupado com a inclusão social capaz de estabelecer vínculos? É por isso que eu estou falando de Durkheim. Durkheim está mais presente do que se pensa. E na medida em que não se estuda e não se lê Durkheim, se repetem algumas das suas ideias com absoluta novidade. Durkheim tem absoluta clareza de que sociedade não é natureza. Da mesma maneira que Charles Darwin não deve ser vulgarizado, também não se deve vulgarizar Durkheim. Né? O seu célebre mote na abertura das regras do método sociológico não deve ser vulgarizado. Mas dizia Durkheim, é necessário tratar os fatos sociais como coisas. Pelo amor de Deus, Durkheim sabia que fato social não era coisa. Não era coisa igual pedra. Tá? Não era um pensador rústico, não era um tolo. Durkheim tem absoluta clareza de que a sociedade realiza um corte em face da natureza. Ele tem clareza disso. Nós sabemos que, como bom positivista que era, ele está convencido de que só é possível estudar cientificamente o social se aplicarmos ao social um conjunto de técnicas investigativas e de processos metodológicos que foram chancelados pelas ciências da natureza do seu tempo. Neste sentido, Durkheim opera uma equalização entre natureza e sociedade. Se ele me diz, notem, que para poder compreender cientificamente o social, eu preciso de utilizar aqueles métodos
que estão calcionados pela sua aplicação na biologia, na anatomia, na física, o que ele está me dizendo? Ele está me dizendo, olha, esses objetos, a natureza e a sociedade têm algo em comum. O que Durkheim opera? Ele opera uma equalização epistemológica entre natureza e sociedade. Isso ele faz. Mas atenção, ele tem um ponto de fuga. Ele dirá, mas há algo que distingue visceralmente a natureza da sociedade. E esse algo tem uma dupla face. Em primeiro lugar, o caráter simbólico da vida social. Eu quero dizer, olha, não tem simbolismo na natureza. Isso é específico do social. E mais, há uma dimensão moral no fenômeno social, que não existe na natureza. Notem vocês que coisa fantástica. Se ele realiza uma equalização epistemológica com a natureza, ele imediatamente afirma, olha, sociedade não é natureza. Ser social não é natureza. Agora, onde é que ele vai buscar a especificidade do social? Na dimensão simbólica, sobretudo na dimensão moral. Durkheim é talvez um dos pensadores modernos, aquele que mais ponderou o papel da moralidade na vida social. Como pensador laico que era, você sabe que Durkheim tinha origem, era de uma família de judeus, parentes seus, colaterais e ancestrais eram rabinos, mas ele era um agnóstico em matéria de religião. Ele desconfiava inteiramente da efetividade, da moralidade tradicional calcada numa ética de fundo religioso. Ele vai propor o quê? Uma moral civil, não é? Durkheim é um republicano, no sentido pleno da palavra. Mas mesmo assim, ponto de fuga em face da natureza qualquer é a moral. Durkheim tinha um projeto de reforma social. Tá? Atenção. Não por acaso, ele é um dos teóricos do neocorporativismo. Não quero entrar nesse projeto, mas quero chamar a atenção para uma coisa. E aí vocês vão ver que Durkheim está muito mais perto de nós do que nós imaginamos, até no senso comum. Durkheim dizia, olha, nós precisamos de uma reforma social. Do jeito que está, essas coisas só vão alimentar as correntes socialistas. Como conservador que ele era, tinha que impedir isso. Mas há um ponto nevrálgico na reforma social. A sua pré-condição é uma reforma moral. Não é por acaso que Durkheim foi tão cioso ao longo de toda a sua vida para com o fenômeno educacional. Todos vocês sabem que a sociologia da educação durkheimiana é extremamente divulgada e generalizada até hoje. Durkheim se preocupou com a educação. Ele sabia que era por aí que você ia realizar a reforma moral. Não dá para a gente continuar falando se a gente não puxa um pouco para hoje, não é? O problema do Brasil é a educação. Não é? Bom, daí decorrem toda uma série de outras asneiras, que eu não vou me deter aqui sobre elas. Mas também não posso perder a chance de chacoalhar a cabeça de vocês, lembrando uma, né? Que é da moda hoje. Se a gente tiver uma força de trabalho qualificada, a empregabilidade vai ser muito maior. Precisamos, essa é a coisa da Fiesp, da Ciesp, da Associação Comercial, do Afif Domingos, mas também de um bocado de gente de esquerda. Se isso fosse verdade, queridos, a Argentina e o Uruguai estariam hoje com pleno emprego, não é? Ou não? Tem uma chegadinha ali na Argentina para ver, e agora está crescendo até 8%. Chegadinha ali no Uruguai. Força de trabalho mais qualificada do continente americano começa lá no Alasca e vai lá na Patagônia. Não é americana nem é canadense, não. Mas isso
A realidade importa pouco, não é? Detalhe a realidade. Voltemos. Em Durkheim, o ponto de fuga é a reforma moral.